Bem, boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. É um prazer estar começando essa mesa dentro do festival, que vai discutir assuntos tão importantes relacionados à nossa ocupação dos corpos na cidade. Bem, primeiramente apresentar o Instituto A Cidade Precisa de Você, que organiza esse evento. O Instituto ele é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, onde um coletivo de pessoas se junta para pensar e articular diversas atividades numa rede em que pensa a construção de cidades cada vez mais justas, inovadoras e democráticas, seguras e ativas, né, comemorativas, festivas. E esse festival ele vai celebrar, nesse momento, a ressignificação dessa relação, né, desses corpos com a cidade, e pensar nesse meio urbano, a partir da população, mesmo que a gente agora não possa estar ocupando esses espaços, mas numa perspectiva do que pode ser, né, depois desse período de confinamento. Então, é interessante que o festival ele apresenta diversas mesas e perspectivas que vão olhar essa cidade e as suas manifestações de uma maneira a incluir multiplicidades e diversidades em propostas, não só dentre essas conversas, como a gente está trazendo aqui hoje, mas oficinas, vai ter uma exposição virtual e algumas atividades e projeções mapeadas também. E o propósito dessa mesa, que está com o nome de Presenças Invisibilizadas, né, Multiplicidades e Performatividades, é a gente promover uma discussão em torno dos projetos, dos convidados que estão aqui hoje, e pensando essa possibilidade de definir, né, responder essas perguntas, né, o que é permitido e o que não é permitido em cada espaço, nos espaços urbanos, nos espaços públicos e também nos privados, por que não? Né, como reinventar esses espaços, como que a gente vai propor lugares de liberdade, criatividade e expressão nesses lugares. E como que a cidade, se ela é estruturada como é hoje, privilegia certos corpos e certas atitudes em detrimento de outros, talvez. E aí, para começar também, eu queria primeiro agradecer e pedir licença aos mais velhos, pensando que aqui, né, hoje eu sou um corpo individual, mas que também represento coletividades que anseia por encontrar muitos desses coletivos dos quais a gente faz parte, e que a gente possa ter nessa fala de hoje, né, a inclusão desses corpos e corpas mais diversas que precisam e que buscam mais visibilidade e voz nesses espaços. Então, eu acho que, para começar, né, me apresentando, eu sou a Fernanda Tosta, eu sou designer de produto, sou marceneira, tenho uma marcenaria aqui em São Paulo, um espaço chamado Oficina 8, em que eu promovo e desenvolvo várias oficinas para mulheres cis, pessoas trans e pessoas não binárias, em que a gente possibilita o aprendizado dos fazeres manuais para a construção de espaços mais diversos, com principalmente a perspectiva e lugares de fala sobre a construção e solução de necessidades que às vezes não são incluídas nas construções e nos projetos que são, às vezes, majoritariamente feitos por homens. E aí, agora eu quero passar um pouco a palavra para a apresentação dos participantes convidados e pedir para que vocês também se apresentem, né? O Hélio, que está aqui do coletivo Arostianos, ele faz parte de um coletivo que visa garantir a visibilidade, né, da ocupação sociocultural, política e demarcação como um território político, artístico, criativo, econômico da população LGBTQIA+. Então, acho que seria muito legal se você se apresentasse, falasse um pouco dessa sua trajetória, para a gente começar a pensar nessa conversa. Tem algumas questões também que eu trouxe para todos, mas a gente poder realmente fazer fluir e trazer essa troca de uma maneira a construir perspectivas
e que essa seja uma abertura para outras aberturas possíveis de diálogos e de visões para serem construídas, né, a partir desse encontro. Então, passo a palavra para o Elcio, obrigada. E aí, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia a todos e todas. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Sim. Arrasou. Ficar bonita na gravação. Sim. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade por participarmos aí, em nome do coletivo Arochianos, desse festival, né? Importante nesse momento tão difícil para toda a sociedade. Eu sou Elcio Belcler, sou jornalista, sou baiano, preto, né, bissexual, uma pessoa vivendo com HIV, militante em direitos humanos, nas questões de moradia e também militante nas questões LGBTQIAPD+. Né. Sou idealizador, cofundador, junto com Gedielson Rodrigo e Lucas Killer, do coletivo Arouchianos e idealizador e fundador da Casa de Acolhimento LGBT+, Arouchianos, né? A nossa experiência, o nosso território, nós nascemos ali em 2016, em abril de 2016, para ser mais específico, dentro do Largo do Aroche, né? Mas para falar do Arouchianos, eu preciso contar um pouco da minha vivência, que se conecta muito a isso, né? Eu vim de São Paulo, cheguei em São Paulo em 2009, vindo do interior da Bahia, que é uma cidade pequena, chamada Itamaraju, e nasci numa família ultraconservadora de testemunhas de Jeová, né? Durante a minha adolescência, início da fase adulta, tentei suicídio por 3 vezes. Foi quando eu descobri, através de um amigo que já estava aqui, em São Paulo, que existe uma ilha de esperança, né, neste país violento para a nossa comunidade. Então eu peguei R$ 50 no bolso, 2 malas, uma mochila, partiu São Paulo. E quando a gente chega aqui, a gente percebe que a cidade ela é uma cidade de ilusão, né? Estive em situação de calçada, tive que fazer programa para poder me sustentar inicialmente. Trabalhava, além de fazer programa, trabalhava em call center, né? E não foi fácil. Mas em 2013, com aquelas eclosões do movimento Passo Livre aqui em São Paulo, foi quando eu comecei a ficar com raiva de como o Estado trata as pessoas, né, subindo a passagem. Quando as pessoas vão se manifestar, a polícia, né, a figura repressora do Estado, taca bomba em todo mundo. Aquilo lá me deixou muito chateado. Em 2014, eu decidi fazer parte como voluntário da campanha de Dilma Rousseff, em que nós, inclusive, participamos com o João Willis de um grande campanha LGBT dentro do Largo do Aroche. Em 2015, eu me tornei articulador de um projeto chamado Wiki Praça Aroche, né? Em que eu fazia articulação com frequentadores, moradores LGBT dentro da região. E aí a gente entra no que é o Largo do Aroche, né? O Largo do Aroche é uma ilha de esperança dentro da cidade de São Paulo, frequentado principalmente por pretos, indígenas, pessoas que vêm das periferias pobres na região central, né, bolsões periféricos, como ocupações, pensões, apartamentos cheios de bichas, kitnet com 8 bichas morando juntas, ou que vêm de periferias pobres na capital e também na região metropolitana. Pessoas como eu, que sou migrante, imigrantes também, haitianos, senegaleses, angolanos, venezuelanos, libaneses, utilizam aquela região para poder ser quem somos, né? Lá onde a gente consegue fazer a sociabilidade de forma conosco mesmo, lá onde nós conseguimos beijar, ferver, se colocar, entendedores entenderão, né? Lá que a gente consegue ser nós mesmos. Isso é muito importante. Aquela região, ela é ocupada, e quando eu digo região, pensando o Largo da Ouro como centro, você tem ali, ó, Amaral Gurgel, você tem a Duque de Caxias, você tem a São João, a Ipiranga, aí você pega um pedacinho da Consolação e chega de novo no Amaral Gurgel. Historicamente, há mais de 60 anos, existe essa ocupação LGBT na região, né? E quem traz esse histórico de ocupação não são estudos antropológicos, sociológicos e nem de jornalismo, né? São figuras, esse registro histórico está em BOs, né?
está feito pela política de repressão de segurança pública do Estado de São Paulo, através da Polícia Militar, através da Polícia Civil e também através do DOI-CODE, né? Em 2000 no final da década de 80, início da redemocratização, ocorreu uma operação chamada Operação Tarântula dentro da região, em que muitas travestis apareceram mortas a facadas e também a tiros na região, né? A operação durou apenas um mês, né? Que o delegado Riquetti queria varrer a região dos pederastas, né? Como eram chamadas nós LGBTs naquela época. Mas antes disso, e antes mesmo lá da revolta de Stonewall em Nova York, houve ali na rua Amaral Gurgel aquilo que é um registro histórico para o movimento LGBT internacional que ocorreu aqui em São Paulo, que é a revolta do Ferrus Bar. Foram mulheres sapatão, ocuparam o bar porque elas estavam sendo proibidas de se amarem, de beijar na boca e de ocupar o bar para consumir. Então elas fizeram uma revolta, fizeram ali um momento de política, e é o primeiro registro, de fato, de revolta contra a LGBTfobia na história da humanidade, assim, história moderna, né? Então essa região ela é pujante também nas questões econômicas, porque, por exemplo, a Parada do Orgulho LGBT começa lá na Paulista e, teoricamente, termina na Consolação, ali em frente à Igreja da Consolação. Mas todo mundo vai para o Largo do Aroche depois, vai para a República, né? Os hotéis, restaurantes, cinemas, cabines, motéis, tudo. O Largo da Roche, eu tenho dentro do Largo da Roche a melhor sauna gay do mundo, né? Apesar que o dono é um bolsonarista, né? Mas gay, bolsonarista, um pouco desconexo, mas enfim. Tem a melhor sauna gay do mundo dentro do Largo da Roche, que é a Chili Peppers, né? Você tem todo o processo de arte e cultura, drag, né, da nossa comunidade, e periférica também, porque o funk também LGBT está muito presente dentro do rolê, mas falando sobre a cultura drag, você tem ali o Bar Queen, que continua resistindo, o Bar dos Amigos, que infelizmente já fechou na Rua Vitória, você tem o Bar Freedom, que ficava ali na Largo da Rocha com a Rua Vitória, que infelizmente fechou, você tem a Danger, você tem a Canto Club, que fechou também, você tem, enfim, Caneca de Prata, Soda Pop, você tem diversos bares e locais de balada onde é criada, onde é feita a cultura LGBT. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês conhecem a Márcia Pantera, a percussora, ela que criou o Bate-Cabelo, né? E ela criou dentro da Freedom, maravilhosamente bem. Quando chegamos em 2016, bem antes do golpe contra Dilma Rousseff, nós fundamos o Arochianos, né? E aí, logo em seguida, as eleições, quando a Haddad perde, né? E aí assume o Dória, ele, logo no primeiro dia de campanha, vestido de gari, ele já falou sobre os projetos de revitalização na cidade, falou sobre a Nova Luz, e aí falou também sobre o Largo do Aroche. Ele queria transformar o Largo do Aroche, junto com o vice, Bruno Covas, né, atual prefeito ainda, a região do Aroche numa promenade francesa, né? Um boulevard francês com carruagem saindo de frente ao Le Cassarolle, indo até a Luz. E quem está dizendo isso não sou eu não, tá? Foi o próprio prefeito da época, Dória, e o próprio vice-prefeito na época, hoje prefeito Bruno Covas, que disseram isso. Tá na mídia, só dá um Google, né? E eles chamaram um projeto que é de um escritório de arquitetura francesa, que criou um projeto, o Triptyque, né? Criou um projeto e jogou para a gente, falou, ó, esse é o projeto e é isso aí. Né? Eles não consultaram a comunidade, não conversaram, falaram com algumas pessoas, moradores da região, e uma das pesquisas que o IVM, que é o Instituto de Mobilidade francês também, que trabalha aqui no Brasil, fez, essa pesquisa inclusive é pública, né? Perguntou o que menos você gostava, pergunta para essas pessoas, né? Que menos gostava dentro do Largo da Rocha. Aí a comunidade LGBT estava em quarto lugar. Né? Ou seja, desde muito tempo, existe um plano de higienização, perdão, um plano higienista e um plano de gentrificador que quer nos retirar dessa população. Mas quem são essas pessoas que eles não querem estar dentro da região do Largo da Rocha? São pessoas pretas, são pessoas da periferia pobre, são pessoas
que não têm um poder econômico muito grande, né? São pessoas que utilizam aquela região como uma ilha de esperança, literalmente, para poder socializar, né? São os indesejáveis, né? Porque se você parar para observar, a grande maioria dos moradores da região são pessoas brancas, né? Gays, inclusive, mas que têm essa conotação racista, essa conotação social. É importante, para encerrar a minha fala, é importante eu trazer para vocês que o Aroshanos está dentro do Largo do Aroche desde 2016, executando 2 atividades semanais, uma atividade de Assembleia Aberta do Coletivo Aroshanos, e numa quarta-feira, e aos domingos os atos e eventos do Aroshanos. E nessa época de pandemia, a gente já realizou 21 ações humanitárias LGBTs aroshianos, em que distribuímos 1.120 cestas aroshianos, cesta básica, para LGBTs, inclusive a grande maioria são de travestis e transexuais prostitutas. É isso, gente. Meu tempo acabou. Sem problema. Não, a gente vai ouvir mais daqui a pouco com as perguntas. William, você poderia falar agora um pouco sobre as articulações dos nós artivistas, né? Você veio representando como representante do grupo, então passo a fala para você. Claro, primeiro é uma honra estar aqui falando com vocês, falando também em nome da Fernanda Bueno e do Pagu, que são os grandes idealizadores. A Fernanda está aqui com a gente também para falar um pouco, para trazer a essência do Nós Artivistas. É importante falar que o Nós Artivistas é esse movimento civil, transitório, pontual, que tem essa característica, né, que surge nesse ambiente também, nesse cenário de pandemia, mas ele surge para trazer diversas questões e diversos apontamentos que se fizeram e se fazem tão necessários para a cidade de São Paulo, e tendo a cidade de São Paulo como o plano de fundo, né? A proposta de que a arte, que o ambiente de discussão, ele saia das grandes galerias e dos grandes espaços e ele passe a tomar o espaço das ruas, o espaço de fala, o espaço de voz. Fê, você quer complementar um pouco com a inspiração, antes da gente partir um pouco por como foi o nosso desenvolvimento? Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria e a oportunidade de compartilhar aqui com todos e todos esses nossos essas nossas bandeiras, né? Durante o processo de criação do Nós Artivistas, que foi um processo super orgânico, de encontro com pessoas que gostariam de participar dessas ações, foi um processo muito rico e colaborativo, não só coletivo no sentido de quantidade de pessoas envolvidas, mas colaborativo. Sem a participação de cada pessoa que se disponibilizou a comparecer em cada frase de cada intervenção, nenhuma dessas intervenções poderiam ter acontecido, não teriam essa grandiosidade, no sentido da potência, no sentido do tamanho, no sentido da reverberação e desdobramento da mensagem que nós ativistas sempre propõem para a cidade, né? A gente começou com a frase "Vidas pretas importam", no dia 20 de novembro de 2020, e depois fizemos uma série de ações abordando vários outros temas, mas todos voltados para nossas demandas sociais. Todas as nossas provocações estão baseadas nessas demandas sociais. E acho que de todos esses encontros que nós tivemos com todas as pessoas que participaram, a gente sente a necessidade de continuar fazendo essas manifestações artísticas que começaram com as frases e que daqui a pouco a gente vai propor novas linguagens artísticas neste formato de manifestação. Will, por favor. Bom, Fernanda sempre traz essa fala que é muito interessante, muito inspiradora, dos objetivos e da ideia do projeto. Acho muito interessante que o Elcio também trouxe a questão do espaço, né, do Largo do Aroche como um espaço, como uma apropriação também desse espaço, desse local de liberdade para toda a nossa comunidade LGBTQIA+. Quando nós pensamos, né, quando
Nós Artivistas pensa nos locais onde essas pinturas, né, esse giganto, ele acontece. Também existe uma análise, uma preocupação desse ambiente, desse lugar territorial. Então, como a Fernanda falou, né, começamos com Vidas Pretas Importam na Avenida Paulista, que acabou sendo uma ação muito emblemática e muito forte. Depois a gente seguiu ao lado do Carrefour, o futuro é uma mulher preta, porque, de fato, existe uma crença do potencial em todo o discurso da mulher e, sobretudo, continuando essa discussão que a gente vinha trazendo sobre a questão não só do racismo, mas também as questões de voz da mulher na sociedade. Fomos para o Minhocão, né, que também está muito próximo ali do Arouche, né, Elcio? Também que é um lugar que também tem muito essa perspectiva dos marginalizados, das pessoas que não são vistas pela sociedade. Falamos que o silêncio é apagamento. O apagamento em tantos sentidos, né? Tem tantas possibilidades quando a gente fala do silenciar, às vezes da gente deixar passar um assunto, deixar passar uma situação de abuso. Depois a gente foi para a Avenida Faria Lima. Na Avenida Faria Lima, a gente fez Pare o Abuso de Poder. Não, Pare o Abuso de Poder foi na Ponte Estaiada. Estou confundindo, né, Fê? A gente encerrou na Ponte Estaiada com Pare o Abuso de Poder, mas a gente teve Pare o Racismo Estrutural. Busque o Racismo Estrutural. Que era, a gente estava na frente do Google e do Facebook. E também foi muito interessante porque duas outras ações que aconteceram também nas comunidades, né? Está nascendo um novo líder. Então também saímos dessa região central, fomos para as comunidades e, como último projeto agora mais de fechamento também, fizemos um trabalho relacionado às vacinas, né? Que também foi em parceria com a ONU, teve um caminho muito interessante, mas sempre visando isso. É um grupo de artistas e de ativistas que, através da arte, se unem, se encontram, discutem a questão e propõem coletivamente esse processo, né, essa pintura. Então, é uma situação bem, a gente chama, né, de movimento civil, transitório, mas que, de fato, tem trazido um impacto muito importante, interessante, não só no ambiente da cidade de São Paulo, mas através da internet acaba ecoando e trazendo reflexões para a sociedade de temas tão importantes que a gente precisa discutir. Acho que trazer à luz, trazer à tona esses temas de discussão é o grande foco e o objetivo do coletivo, né, Fê? Sim, vale lembrar que todas as nossas intervenções, todas as nossas manifestações artísticas, o local é escolhido a dedo, tudo, toda a manifestação, ela tem uma proposta de diálogo, né? Então, a exemplo da Ponte Estaiada, a escolha desse local é justamente por ser um ponto turístico na cidade de São Paulo, né? É um marco na cidade. A arquitetura da ponte, que lembra a faixa da nossa bandeira, onde está escrito Ordem e Progresso, nós propusemos Pare o Abuso de Poder. Quando a gente foi para 9 de julho, na altura do Carrefour, quando a gente começa na Avenida Paulista pelo MASP, que é um ponto de encontros para as manifestações que a gente tem na cidade de São Paulo. Então, esse encontro da manifestação com o local é pensado, é arquitetado. A gente, quando chega nesse encontro, conforme as pessoas vão chegando, a gente constrói um diálogo. A frase é discutida, existe um diálogo com a sociedade que comparece antes da ação de fato acontecer. Então tem toda uma roda de conversa, o que é muito interessante e positivo, porque além da ação que fica para a cidade, a gente constrói esse discurso com todas as pessoas que participam. E essa parte é uma parte fundamental para a ação dos nós ativistas. Então, no final, a gente decide juntos qual é a frase. A gente vem com uma proposta, vem com uma ideia, mas no final a gente decide juntos. Assim como bem o Will lembrou das frases que foram para as comunidades da Zona Leste, as frases foram escolhidas por eles. Uma escolheu Salve Nossas Crianças e a outra escolheu Está Nascendo um Novo Líder. Então, sair desses locais como Paulista, 9 de julho, Ponte Estaiada,
e até as comunidades e fazer esse encontro é propor essas discussões e propor essa reflexão, porque é só através de diálogo que a gente consegue, de fato, transformar a nossa sociedade. As ações artísticas são fundamentais, mas sem reflexão a gente não consegue fazer sozinhos, né? A gente deixa a ideia para a sociedade, mas é importante fazer esse processo de educação e de troca que é fundamental. Então, esse é uma das ações que nós ativistas também propõem, junto com as frases que ficam para a cidade. Acho que é isso, gente. Obrigada. Perfeito. Muito bom, obrigada, Fernanda e William. Agora eu passo a palavra para a Eliane Café, diretora do projeto do filme O Hotel Cambridge, e eu acho que você pode fazer a sua apresentação e falar muito sobre o que foi para você esse projeto e contar um pouco mais sobre essas histórias, né, que passam durante todo o filme. Beleza. Super obrigada de estar aqui ouvindo vocês, né, histórias de coletivos, né. Eu nesse caso, não estou falando em nome de nenhum coletivo, mas trago um pouco a experiência dos últimos anos de trabalhar no cinema e inaugurar em cada produção de um filme um processo que seja coletivo, não daquele jeito que a gente entende o cinema, né, como uma arte de coletivo, mas que está tudo sempre organizada naquela forma empresarial, de contratação de equipe, mas o coletivo pensado como uma intervenção no lugar onde a gente vai fazer um território de criação comum, né? E cada vez mais eu venho percebendo a riqueza de trabalhar em zonas de conflito, que eu chamo, né? Então, eu fiz um trabalho em Alcântara, que foi muito incrível, uma oficina que a gente organizou lá com as comunidades quilombolas, né? E o pessoal lá de Alcântara, hoje, essa luta, né, se desenvolveu e está agora num ponto crítico com a instalação da base espacial, né, e o que esse governo vem passando a manada, vamos dizer assim, né, e varrendo tudo mesmo, né, e depois eu fiz esse trabalho com o MSTC, com o Movimento de Luta por Moradia do Centro de São Paulo, onde foi um processo que, como a gente não tinha grana na época para fazer o filme, a gente optou, então, por fazer a direção de arte do filme junto com estudantes de arquitetura da escola da cidade. E foi um experimento incrível, que nunca acabou. A gente também formou um coletivo de refugiados, para serem atores do filme, e aí, quando eles começaram a frequentar a oficina de dramaturgia, eles acabaram conhecendo o universo da ocupação, e resultou que eles formaram um grupo, que eu acho que foi o primeiro grupo, assim, articulado politicamente, independente, de pensar essa conexão entre os refugiados e os moradores das ocupações, aqui de São Paulo, né, pensar o que eles têm em comum e enxergar isso como uma união política, não apenas uma união de convivência forçada. Daí se desdobrou várias coisas, aí entrou na experiência de fazer o filme, né, entraram os coletivos midiáticos, entrou jornalistas livres, o Rua, Fora do Eixo, e aí a gente começou uma ação de acompanhar o movimento nas ocupações, documentar eles ocupando, e daí foi resultando tanta coisa que não tem fim. Aí a Carmen Silva, que é a liderança, junto com as outras coordenadoras do movimento, convidaram esse grupo de artistas e arquitetos que se formou ali ao redor para fundar uma nova ocupação, que hoje é a 9 de julho, ocupação 9 de julho, né? Então, assim, uma experiência que se estendeu muito além do set, né, de filmagem. Depois disso, eu fiz um filme com um coletivo LGBT,
QIA+, né, se chama Para Onde Voam as Feiticeiras, é um filme que ainda não estreou, só nos festivais, onde a gente reuniu as manas, que a gente chama, né, que é esse grupo de artistas LGBT, para fazer na rua um encontro com a negritude, vamos dizer assim, com as questões da negritude e dos indígenas, e buscar o que existe em comum na intersecção dessas lutas. E aí resultou esse filme, um filme bastante complexo de fazer, porque foi vivido na carne, assim, a questão dos preconceitos, tanto da equipe, quanto das próprias manas, né, como é difícil fazer essas alianças, né, no dia a dia mesmo, entender quais são as questões que, de fato, nos separam, né, e hoje, eu acho que a gente está numa encalacrada bem grande, a gente está num gargalo, eu acho que pensar arte hoje é completamente diferente de 2 anos atrás, mudou completamente o sentido de pensar o fazer artístico, porque a gente está... mas vamos deixar isso para o debate, mas eu acho que a gente está realmente rodeando um precipício, que a gente tem medo de olhar para ele, mas que se a gente não olhar para ele, a gente também não tem como evitar cair nele, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos para frente, vamos ver o que vem aí de perguntas e de interatividade, que é mais gostoso. Sim. Eu acho que, bem, a gente tem uma breve apresentação de todos, e isso que você colocou, Lilian, sobre, né, a questão de entender o que há de comum entre as interseções e fazer as alianças, eu acho que é um dos fios possíveis para a gente costurar essa nossa conversa e pensar como essas vivências, né, e existências desses nossos corpos dentro dos projetos que são desenvolvidos, elas, de fato, se enlaçam e se sustentam. Eu vou começar com uma pergunta para o Elcio, e aí depois vou voltar para a Lilian e vamos ver os desdobramentos com a Fernanda e com o William sobre as articulações e os projetos. Tem muita coisa ainda para a gente trocar. Eu tive uma experiência incrível, Elcio, no Aroche, eu não sei se você já ouviu falar de chamava Rolê Antropológico, que foi conduzido por 2 antropólogos, o Marcelo Perillo e o Eros Sester. O Marcelo, ele é doutor em antropologia social pela Unicamp, e ele tem um estudo muito bacana sobre a vivência de adolescentes e jovens gays e lésbicas em um dos espaços que ele estudou foi o Largo do Aroche. E essa experiência que a gente viveu, né, era um grupo fazendo uma análise antropológica, entrando em vários locais e fazendo perguntas, mostrou muito sobre essa construção, né, dos territórios pela majoritário grupo que estava nesses bares e estabelecimentos, e uma das perguntas que veio de um dos participantes, que mais me chamou a atenção, foi de que a gente tinha ali vários locais que do lado de fora pareciam espaços fechados, e sem uma estética, sobretudo LGBT da bandeira, que a gente imagina e vivencia nas paradas, mas quando você adentrava dentro do bar, você via todo aquele colorido, toda aquela a expressão, e ele comparou isso com a experiência de sair do armário, né, de você ver muito isso, né, o lado de fora e não o lado de dentro, em celebração e orgulho. E aí uma comparação que ele fez foi sobre, na cidade de São Francisco, você tem as bandeiras, você tem espaços e locais com esse orgulho e essa manifestação a todo momento definindo, né, certos territórios e colocando isso como um lugar de passagem, de permanência e de ocupação. E aí eu queria perguntar para você se
dentro dessas articulações, das ações que vocês fazem, ou se você vê, por exemplo, hoje, essa demarcação mais visual, ela poderia construir mais a perspectiva de fronteiras ou de pontes para possibilitar diálogos com essas pessoas que, como você disse, às vezes são gays, brancos, ou gays, ou pessoas que moram ali, mas que não dialogam com esses outros grupos e, enfim, como uma forma de fortalecimento. Como que você vê isso em relação à permanência e expressividade, né, para fora, assim, dos espaços? Primeiro, eu conheço, sim, esse rolê antropológico que acontecia ali na região, né? O Bruno Putinelli também já fez alguma coisa relacionada a isso, o Renan Quinalha também já fez algo relacionado a isso. Tem estudos bem aprofundados sobre esse babado da ocupação histórica da comunidade LGBT naquela região. Sobre as bandeirinhas, sobre o que aquela região representa, em 2015, ainda não tinha fundado o Arushianos, eu como militante independente, né, eu conversei com Alessandro Melchior, que era coordenador municipal de políticas públicas para LGBT dentro da Secretaria de Direitos Humanos, que o Suplicy, ele era secretário de Direitos Humanos, e ele falou, olha, você fala sobre o Aroche, fala sobre o Aroche, o que pode melhorar dentro do Aroche? E uma das questões foi a bandeirinha, né? A bandeirinha ela foi colocada pela própria prefeitura, de forma temporária, né? Em maio de 2015, e nós fizemos uma petição pública através do change.org para que essas bandeirinhas elas se tornassem permanentes, né? E o impacto disso tudo é que a região ficou muito mais alegre, as pessoas ficaram muito mais felizes, houveram também críticas contundentes beirando a LGBTfobia e também LGBTfóbicas, né? Em correspondentes à bandeirinha. Mas o que a gente precisa entender de uma vez por todas é que nós temos a maior parada do orgulho LGBT do mundo, né? A parada do orgulho LGBT é o segundo evento, só perde para a Fórmula 1, que mais traz turistas internacionais, né, para dentro de São Paulo, né? Nós damos muito lucro para as empresas e também para o município de São Paulo, mas o retorno ele é muito pequeno, né? E uma das questões que a gente mais batalha, o coletivo Arushianos foi o primeiro coletivo, aí é o CONDEFAT, que é o órgão de patrimônio cultural e artístico do Estado de São Paulo, a ir lá e falar sobre patrimônio histórico LGBT, porque não se fala sobre patrimônio histórico LGBT, né? LGBT tem patrimônio, tem história? Como assim? Tem cultura, tem arte? Não se fala sobre isso, inclusive dentro da própria militância organizada. Não se fala sobre patrimônio histórico LGBT. E nós queremos... depois nós fomos para o Infam também, onde dentro do Infam nós falamos sobre patrimônio histórico LGBT, só que não de forma muito clara, de forma muito objetiva, com o objetivo de transformar, de tombar o Largo da Arocha, a praça, como patrimônio histórico LGBT, patrimônio histórico imaterial LGBT, né? Com monumentos que lembram a ocupação histórica daquela região, com políticas públicas sociais para LGBTs fragilizadas em extrema vulnerabilidade social. O que eu posso dizer para você é que, infelizmente, algumas pessoas, alguns comerciantes daquela região ainda não vivem o orgulho plenamente. Eu já ouvi frases como, nós vivemos em um país que não é tão LGBTfóbico. Claro, dentro da bolha deles, no centro de São Paulo, longe de tudo que acontece ao redor do Brasil, é muito fácil você falar que não precisa criar guetos, né? E não é sobre criar guetos, né? É sobre ter uma identidade daquela região. Por exemplo, a Liberdade, que infelizmente foi invadida, né? Antes era um território preto, ainda tem uma igreja que relembra os enforcados, a Igreja de Enforcados da Liberdade, né? Foi invadida pelos asiáticos, tem característica asiática, né? Se esse discurso for utilizado para a comunidade LGBT, que não pode ter bandeira, que não pode ter característica voltada para a comunidade LGBT na região do Arocha, a gente também tem que devastar e tirar a característica asiática dentro da liberdade, né? Então são discursos que são pautados na LGBTfobia, são pautados no racismo, são pautados no preconceito social, né? E a gente refuta isso diariamente.
É muito fundamental eu trazer para vocês, mais uma vez, dizer que, diferente da Frecaneca, diferente da Caio Prado, diferente da região ali da Peixoto Gomes, da Paulista, quem frequenta a região do Largo do Arocho vem das periferias pobres da capital e da região metropolitana. Né? Enquanto a Frecaneca é uma região gay, né? Enquanto a Praça Roosevelt é uma região de LGBTs, de gays ligados à arte, ao cinema, ao teatro, lá embaixo, na Rego Freitas, os travestis estão se prostituindo, enquanto os gays brancos estão dentro do teatro, dentro da Praça Roosevelt. Né? Lá embaixo, na Rego Freitas, acontece isso. É um território histórico ocupado pela comunidade de travestis e transexuais que está sofrendo um boom, né, e de higienista e gentrificador, que aos poucos estão tentando expulsar essas meninas dali, né, da rede de prostituição dentro da região, o que é o que tem como trabalho para essas meninas, historicamente falando. E nós lidamos com esse público dentro do Largo do Arocho, historicamente falando, né? Eu lembrei de uma fala também que o Marcelo trouxe da música do Caetano Veloso, que ele fala que alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida do São João, que é isso, né? Quero quando ele chega em São Paulo e vê esse ponto de encontro de homens e pessoas, né? Homens que se amam e retrata isso na letra. Sim, Caetano Maria, que morou inclusive na São Luís ali, né? Que morou na região da República. Uma colaboração, eu fiz um projeto com o Caetano há mais ou menos 2 anos atrás, revisitando a obra dele, e quando a gente falou sobre Sampa, ele falou bastante, né? As pessoas ouvem, aquela poética bonita, é sobre as violências, é muito mais sobre isso do que sobre a beleza e a poética, né? Foi muito legal ouvir isso dele. Legal. E aquela região, ela precisa, de fato, de atenção do Estado, né? Porque é uma região com grande demanda, com muitas LGBTs em situação de calçada, próximo ali à região também da Cracolândia, né? É uma região que tem muitas travestis sob regime de cafetinagem, né? Sobre escravidão sexual. É uma região onde muitas acontece a bombação, né? Que chama de colocar silicone industrial nos seios e no bumbum de forma ilegal na região. Nós tivemos, inclusive, essa semana passada, a morte da Lorena Muniz, né, dentro de uma clínica na região da Liberdade, né, ela que, enquanto ela foi levada a esse local pelo Paulino de Souza, que é um cara que historicamente põe silicone nas meninas, sedaram ela, abriram ela e aconteceu um acidente, né, ao que tudo indica, um incêndio, e deixaram ela em cima de uma maca de ferro no meio de um incêndio para que ela morresse. Né? O marido dela, inclusive, estava aqui com a gente na Casa Arochianos, nós acolhemos ele aqui durante o período que ele ficasse em São Paulo. Né? Foi ameaçado de morte, a mãe dela também estava aqui em São Paulo. E o mais lindo de tudo, a gente conseguiu tirar algo bonito disso tudo, é que a Lorena, a família da Lorena, o marido da Lorena, a mãe da Lorena, decidiram doar todos os órgãos da Lorena, que vai bater. O coração dela pode bater no corpo de um transfóbico. É sobre isso também. Né? E sábado agora ela vai ser enterrada em Recife. Né? E foi uma perda que impacta em toda a nossa comunidade. Principalmente eu, como homem cis, eu não tenho essa vivência, mas para travestis e transexuais que querem colocar os seus seios para serem reconhecidas ainda mais como mulheres, e perseguem esse sonho de forma frenética, né? Com auto-hormonização, buscando clínicas ilegais, e quando acontece uma morte como essa, a gente precisa utilizar essa morte, como a Erika Hilton, dentro da Câmara de Vereadores, está fazendo com a CPI, né? E também a Erika Malunguinho, fomentando lá o Ministério Público para investigar essa morte e criarmos políticas públicas que não permitam mais que essas meninas precisem estar indo para esses campos ilegais ou submeterem a esse tipo de cirurgia desassistida. Né? Acho que só para complementar um pouco, né, também o que o Elcio está falando, é muito claro, né, nesse nosso tema aqui, né, a cidade precisa de você, é muito claro quando a gente vê, por exemplo, as dificuldades que a gente também teve
enquanto nós ativistas, de expressar o trabalho, de expressar a arte, até o entendimento de tantos lugares, por exemplo, né? A gente sempre trabalha muito e segue um protocolo, uma ideia de acreditar todos os artistas, de valorizar todo mundo que faz os movimentos e que faz as ações, para de fato não entrar nesse ambiente de excluir ou obscurantismo. E, por exemplo, quando nós fizemos o Vidas Pretas Importam na Avenida Paulista, o MASP, que é uma instituição onde se entende, onde se pensa, onde se reflete a arte, ao compartilhar a obra, ao compartilhar a ação, na verdade não acreditou, não se interessou por acreditar e ainda aproveitou para fazer comunicação e divulgação de um produto que eles iam lançar, que era um livro sobre a Avenida Paulista. Então a gente entra nesse lugar de reflexão, entendimento de que se de fato nós, enquanto sociedade, a Lili que falou também desse projeto de Cambridge, que são espaços, patrimônios a serem valorizados da nossa sociedade, da nossa cidade, se a gente não lutar e não correr atrás, seja enquanto coletivo, seja enquanto pessoas, para que de fato as mudanças aconteçam, dificilmente a gente vai conseguir ou aguardar do poder público que essas demandas venham. A gente está trabalhando, a gente já trabalhou em primeira instância, num projeto de lei que está na Câmara dos Vereadores, para de fato reconhecer e qualificar também, através da Fernanda e do Pagu, São Paulo como uma capital reconhecida de arte urbana. Então, a gente sai desse lugar de dificuldade, de falta de reconhecimento, de falta de valorização, de falta de compreensão e sensibilidade para esses espaços e para esses atores sociais que fazem as coisas acontecer, e de fato a gente tem que ir brigar e pressionar para que de fato algo que deveria ser valorizado e reconhecido de fato aconteça, né? Perfeito, William. Eu queria aproveitar que você puxou essa questão da exposição e apropriação da mídia, né, em relação às narrativas, porque vocês apareceram também, acho que foi no Jornal Nacional, na frase que vocês colocaram na ponta estaiada, pare o abuso de poder. Eles citaram também acho que a Vidas Pretas Importam, que foi logo depois do assassinato do José Alberto de Silveira Freitas, né, que faleceu no Rio Grande do Sul, e também outras frases como está nascendo um novo líder, que foi citado pela Fernanda Bueno também. E, desculpe, aí eu fiquei pensando muito em como usar o asfalto, só um minuto, como uma grande tela para expor palavras com tanta potência, que, assim como vocês disseram, são construídas a partir de discussões dentro do coletivo que se articula. Como fazer isso não virar algo que se desfaça ou que seja apropriado, igual, por exemplo, por serem linguagens cada vez mais propagadas e que têm um impacto tão forte, né? A gente teve várias discussões em relação ao ele não, que, apesar de ser uma negativa, acabou dando muita voz, né, para aquilo que estava sendo negado. E aí, por exemplo, está nascendo um novo líder. A gente também discute muito sobre essas questões, né, de herói e heroínas, se a gente precisa ser salvo ou não, se isso também não demarca uma narrativa dominante, mas ao mesmo tempo fala sobre o nascer de um novo rosto, de uma nova expressão que pode ser também de um grupo coletivo. Eu queria que vocês pudessem falar mais sobre essa construção do diálogo, que eu achei muito interessante, e como que se organiza esse grupo, se vocês usam as redes sociais, e como que isso, assim como você disse, né, dessa articulação que vocês estão fazendo agora como coletivo, para entrar em ações mais, ações políticas que de fato se estendam em outras ações, a não ser a do ativismo em si. Né? Acho legal até você trazer essa questão, porque essa é a minha grande responsabilidade no coletivo. A articulação, tanto a gente chama assim, né, nessa relação com a imprensa, nessa relação com os veículos de comunicação, quanto na relação quando nós, enquanto artistas,
diversos artistas e produtores culturais entenderem um pouco o que é esse lugar e o que é essa construção coletiva. Mas quando a gente fala um pouco desse ambiente midiático, a gente toma muito cuidado, mas assim, muito cuidado, para que esse conteúdo ele não vá... É uma linha muito tênue dele sair do ambiente de diálogo, de discussão, para apropriação. Para você ter uma ideia, até o Carrefour nos procurou na tentativa de utilizar a frase ou a imagem, ou enfim, como ação. Mas assim, se a gente não mantém um crivo de aprovação e às vezes de reprovação, tá? Aconteceram várias vezes dos repórteres, jornalistas postarem coisas, a gente dizer, apaga isso, elimina isso. A gente chegou a questionar a própria Secretaria de Cultura quando o prefeito publica isso, quando o secretário publica isso, entendendo os locais e os espaços desse conteúdo, que tem que ser muito mais de discussão. Se o conteúdo está trazendo uma discussão ou está trazendo uma fala, aí sim a gente vê um efeito. Por exemplo, quando a gente fez Busque Racismo Estrutural, e aí lá no Jornal Hoje se para explicar o que é racismo estrutural, a gente vê que sim, existe um objetivo e um ganho com isso. Agora, aconteceram algumas vezes de materiais ou pautas que foram enviadas para a gente que a gente teve que, de fato, negar, mesmo já gravadas e mesmo finalizadas. Porque se não tiver esse cuidado, Fernando, de fato, a narrativa se perde, vira um oba-oba mesmo. E, bem, agora, pensando nessa questão das narrativas, né, queria perguntar para a Lili, para falar um pouco mais... Lili, dos desdobramentos do Hotel Cambridge, que você começou, na sua apresentação, você falou sobre esse projeto novo seu, Para Onde Voam as Feiticeiras, que eu fiquei muito curiosa e pensei muito na hora sobre o papel, né, e na verdade a presença da Carmen Silva, que foi, né, é protagonista, é personagem, é atora real dentro do hotel, dentro do filme, e que abrem essa forma de, como você falou, de escrever, às vezes participar dessa própria construção do roteiro e, ao mesmo tempo, biografia, né? Então, não sei, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esses desdobramentos, tanto para você, enquanto diretora, e também na visibilidade ou na possibilidade que deu para lideranças femininas visualizarem nas telas a importância, né, como articuladora, enfim, a Carmen Silva aparecer. Sim, eu acho que esse desdobramento, ele chega muito com essas experiências que foi de descobrir através desses filmes, do quanto a gente está distante e fechado nas bolhas, né? Do quanto a gente está completamente, mesmo com toda a intenção, a boa intenção, a gente desconhece muito, 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 muito como toda essa loucura se constrói. E eu acho que depois desses filmes abriu esse espaço de militância que eu desconhecia. Então, hoje eu sou uma militante. E na minha militância, o que transcende o cinema, parte do cinema, mas transcende o cinema, eu vejo uma dificuldade gigante entre nós, porque a gente está tão mediatizado por tantas formas, por tantos meios, que a gente não consegue mais enxergar. Você, às vezes, está se relacionando muito com o espelho de cada luta. E o que acontece é que eu acho que, quando isso começa a acontecer, eu vejo que não se aprofunda espaços que ainda não estão ocupados, muito menos pela essa esquerda partidária, mas eu vejo também pelos movimentos organizados de ativismo, da militância. Então, por exemplo, aqui mesmo, o que está acontecendo hoje?
Às vezes eu reflito muito sobre isso. Eu vou aqui na janela da minha casa, e eu olho lá para a rua e eu vejo as pessoas todas, crianças, todas as pessoas, com máscaras. E vejo elas de máscara andando na rua. E depois de um certo tempo, essas máscaras, elas viram que como se você colocasse, sei lá, o sutiã todo dia, quando você acorda, ou quando você põe a calcinha, a cueca, você põe aquela máscara, você introjeta aquele comportamento, que nem o cinto de segurança quando você põe no carro, e você sai para a rua e você segue vivendo e aquela máscara vai desaparecendo. O que desaparece não é a máscara, é o que implica você viver com essa máscara. O que essa máscara está contando que a gente não ouve mais? Que espaço de negação é esse? Que mesmo, por exemplo, quando a gente fala da negação do discurso bolsomínico, né, que eles negam, existe um espaço de negação que a gente tem também. Cada um de nós temos esse espaço de negação quando, por exemplo, a gente não incorpora nos nossos debates, na nossa militância, a urgência que a gente vive. O que quer dizer urgência? Quando você vive num estado de urgência, você tem que mudar o modo de operar. Não dá para, por exemplo, a gente anda na rua, as pessoas estão indo no supermercado com as máscaras, elas continuam comprando carne com as máscaras, elas não estabelecem a relação da máscara com o clima, por exemplo, ou com o fato dela comprar carne no supermercado. Nós, dos movimentos sociais, militantes, a gente continua falando, a gente está aqui quase 1 hora nessa live, a gente fala LGBTQIA+, a gente fala branco, negro, mas não aparece em momento nenhum. O que faz branco, negro, LGBT, tudo bem que a gente entende que essas bolhas identitárias, elas são importantes de aparecer, porque elas refletem um modo específico de viver, e cada uma tem a sua luta. Só que hoje, não adianta a gente afirmar cada bolha quando eu digo homem branco, e eu não falo sistema capitalista, ou eu não falo sistema que está exatamente nesse momento, enquanto a gente está fazendo essa conversa, estão assinando um documento lá em Belo Monte que proíbe a passagem das águas de Belo Monte para Grande Xingu. Sabe o que significa isso? Que mais de 20% da floresta amazônica, em questão de menos de 5 anos, vai desaparecer. O que quer dizer que se isso desaparecer? Quer dizer que nós aqui do Largo do Aroche, nós aqui da ocupação 9 de julho, nós aqui, os ricos do Morumbi, da Paulista, ninguém vai ter comida para comer, não vai ter água chegando. A cidade, em menos de 1 década, vai ser um caos. Não é um caos como é hoje, é morte de milhares de pessoas. Eu estou morando aqui na Santa Cecília, todo dia eu vejo aumentando de um jeito bárbaro. Não é brincadeira isso que está acontecendo. Não é brincadeira. Em Alcântara, agora assinaram outro documento lá, que a salvaguarda da tecnologia vai ser americana. Assinaram um documento lá que vai entrar gás para colocar combustível naqueles foguetes e lançadores de satélite, que não se usa há mais de 50 anos nos países ricos, porque são contaminados. O país não tem projeto de nação, o país está completamente aberto para os abutres ficarem puxando as nossas vísceras, certo? Não tem nada articulado, vacina não está aqui, é um projeto de genocídio construído, não se trata de polarizar o discurso do ódio, porque isso não leva a nada, enquanto a gente fica discutindo agora, nesse momento, falar da questão dos LGBTs, do Largo do Aroche, da 9 de julho, dos moradores sem teto,
sem colocar a questão da urgência atravessando tudo isso, entender que em menos de 10 anos, talvez a gente não tenha mundo viável. 10 anos. William, daqui 10 anos, cara, você é um jovem. Eu estou com 60 anos, daqui 10 anos eu estou saindo dessa vida. Mas vocês são jovens daqui 10 anos. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Desculpa a minha emoção. Assim, a gente está organizando o Fórum Popular da Natureza, que é colocar todos os movimentos de frente, que têm as suas contradições, num fórum para se alinhar com a grande questão hoje, que é a questão climática atravessada pela questão do capital. Entendeu? Então, eu acho assim, o que a gente não está fazendo, enquanto o pessoal está passando a manada, isso quer dizer que, dia e noite, eles discutem isso fechado nos gabinetes. A entrada do projeto de Alcântara significa que eles estão lá, os empresários, reunidos para dividir os lucros, hoje. E a gente, do que a gente está falando? Do que a gente está falando? Claro que são coisas importantes, tudo que a gente está falando, mas eu digo, como criar uma agenda de prioridade, de urgência, para pautar as discussões nossas, as nossas discussões, como fazer isso. Desculpa, eu fiquei muito... Perfeito. Eu concordo com a sua fala, Eliane, e o que eu acho que a gente está falando agora é sobre micropolíticas que atravessam totalmente tudo que está acontecendo dentro desse plano, desse projeto de necropolítica, que esse poder maior dessas organizações e instituições que estão cada vez mais... sobre o que a gente vive hoje, é uma crise que não é sobre falta de dinheiro só, é sobre um deslocamento muito grande de um poder de um grupo para o outro e dessa maioria que está cada vez mais desprovida de recursos, tendo que se articular em coletividade, sobretudo para sobreviver, né? Sobretudo para utilizar os recursos disponíveis e conseguir articular as suas vivências. Você acha, Fernanda, acha que nós estamos vivendo uma crise mesmo? Não. Você acha que não é muito mais do que uma crise? Sim, é muito mais que uma crise. O Elcio queria falar, com certeza é muito mais que uma crise. Mas pode falar, Elcio. De fato, é muito mais que uma crise. É uma tragédia humana o que nós estamos vivendo, né? É uma tragédia em que todos nós estamos envolvidos. E eu concordo com a sua fala, Lili, eu referendo a sua fala, e fica tudo mais difícil para os mais pobres se atentarem a tudo isso. Né? Porque os mais pobres têm que estar a todo momento buscando a sua própria sobrevivência mínima, sabe? Sabe aquela travesti que não conseguiu concluir o ensino fundamental, não teve acesso ao ensino médio, à faculdade, que foi expulsa de casa aos 15 anos, que teve que se prostituir na adolescência, que chega em São Paulo sob regime de cafetinagem, que enfrenta diversas violências, que nunca leu um livro na vida, que nunca teve acesso à informação como nós temos acesso à informação, e ela tem de ser inserida nesse debate. É um desafio para o movimento social LGBT, incluir a pauta de meio ambiente, incluir as pautas políticas, macropolíticas dentro do debate, dentro da comunidade LGBT, mas nós temos as questões sociais que impactam e machucam muito as nossas, né? Que também é compartilhada com as mulheres pretas e enfim. Mas eu acho que a gente precisa levantar esse debate dentro do Lago do Arocho, por exemplo. A gente tem um projeto Arochianos Sustentáveis em que nós recolhemos o lixo que as pessoas jogam na praça, colocamos no meio da praça e olha, esse aqui é o lixo que você joga no meio da praça. Precisa jogar no meio da praça? E a gente quer transformar esse lixo, a gente precisa, lógico, de uma estrutura melhor, para pegar esse lixo, vender ele para um centro de reciclagem e utilizar o dinheiro que a gente recolher para colocar no mobiliário urbano afetivo dentro da praça. Junto com o projeto Wikipraça, a gente criou uma horta comunitária dentro do Lago do Arocho. A gente tenta fazer um pouco que nós conseguimos, né? Mas os nossos braços são muito curtos. Por exemplo, eu estou com 245 LGBTs neste momento, esperando uma cesta básica
e eu só consegui comprar 30 cestas básicas, né, a R$ 110 cada cesta básica que a gente compra com o pessoal do MST, graças à Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, que nos doaram essas cestas, né? A gente não está conseguindo arrecadar. Desculpa, posso só fazer um Claro. comentário? Elcio, é isso mesmo. Agora, assim, olha só, quando a gente fala na questão LGBT, por exemplo, esse exemplo que você traz, né, do lixo, do meio ambiente, a gente automaticamente pensa vamos dizer assim, nessa mutação, muito mais do que crise, uma mutação climática, a gente pensa no lixo, nessas coisas todas, mas quando eu tento dizer que a questão do capital ela tem que entrar em todas as lutas, porque, por exemplo, talvez não se faça uma associação tão imediata com a luta LGBT e a questão do lixo, por exemplo. Por isso mesmo que você falou, muitas travestis estão na rua, às vezes não tem casa, nem gera esse lixo que a gente fala. Mas não é aí que ela intersecciona com a questão da luta climática, ela intersecciona quando a gente pensar o mesmo sistema econômico que lê esses corpos como corpos não produtivos, como corpos que têm que ser descartados, porque eles não estão na normatividade, é o mesmo sistema que produz essa forma de exploração da natureza, que leva a gente à beira da extinção global. Então, é isso que eu acho que é onde a gente tem que linkar as lutas. Quem está matando as travestis é quem está matando também a floresta, é quem está matando esse branco. Não pode ser titulado branco, como em todas as discussões está o branco e o preto. Não é mais branco e preto, esse branco tem que ter um nome, não é qualquer branco, é o branco capitalista. Ele não pode ficar de fora, esse nome, entendeu? Porque não é uma coisa só da cultura ocidental, é o capitalismo que está levando isso a gente. A gente tem que nomear esse sistema. E por que é difícil? Porque essa live que nós estamos fazendo agora, ela está dentro de um computador, que está dentro de uma plataforma que usa o Facebook para se comunicar, que usa o YouTube. A gente sabe que a gente conta 3, 4 grandes empresas mundiais. Então, quer dizer que o capital está em tudo, está nisso aqui, ó, está nisso aqui. Então, a gente tem que entender que a gente está muito mais... Enraizado, exatamente, numa luta que a gente tem que começar a nomear as coisas, porque a gente nomeia, de forma muito ampla. E aí, se eu não entendo o que é uma travesti, eu coloco toda a nossa discussão no plano moral, ético só no plano moral ético. Eu posso achar, bom mesmo que matem, entendeu? Eu nunca gostei de travesti, mas eu não entendo. E eu sou tão fodido porque eu sou o cara que trabalha aqui na guarita do prédio, e eu sou preconceituoso, e eu não gosto de travesti. Ou eu sou um negro que também defendo coisas totalmente contra mim mesmo. Se a gente não começa a mostrar que essa travesti, que é totalmente diferente de você, mas ela também, ela tem um lugar que é comum com você na luta dela. E isso tem que ser nomeado, que é um sistema que explora, que está acabando com as leis trabalhistas dela e sua. É isso que eu digo, que a gente não nomeia. Muito sabe? maior, né? Sim. Sim, eu concordo. Tem que observar essas lutas grandes, essas lutas enormes, né? É como eu disse, a gente tenta fazer o nosso máximo possível, estamos com braços curtos e também temos essas discussões dentro do Largo do Aroche, né? Dentro das assembleias, dentro dos atos e eventos, com diversas questões nesse sentido. E também muito importante que esses micromovimentos, esse microespaço, como a gente está falando, que eles tenham essa ciência de algo maior e que eles se conectem, né? Porque senão, às vezes, fica cada um como uma constelação nas suas causas, sem se unir para lutar por esse algo maior. Pode falar, Fê. Não, a Fê vai falar, pode falar. As Fês, né? Obrigada, a gente conseguir voltar aqui agora.
gostaria de trazer uma contribuição quando vocês trouxeram a questão da frase está nascendo um novo líder. Acho que ela junta um pouco de tudo isso que nós fomos passando aqui, embora eu precisei fechar aqui a câmera. Quando a gente propôs está nascendo um novo líder, foi uma frase muito delicada, porque para cada comunidade ela foi compreendida de uma maneira. Eu não posso colocar essa frase aqui, porque a compreensão vai levar para um outro caminho, devido às realidades daquela comunidade. E a outra falou, não, para a gente faz sentido, porque a gente faz um trabalho aqui, XYZ, que tem esse desdobramento, e que a gente vai focar também que a compreensão da nossa sociedade próxima também possa receber essa informação e construir esse desdobramento dentro da sua casa e expandindo isso para do micro comunidade para sua maior comunidade. Exemplo, na nossa primeira ideia, está nascendo um novo líder, antes dele conseguir ser um líder, e não é qualquer um deles, são todos e todas e todos eles, entendeu? Eles e elas, ter acesso. Se a gente não tem esse acesso, não tem líder que chega a ser líder, né, da sua própria vida. Sem ser um líder, não é só um líder do coletivo, de uma comunidade, enfim, de uma causa específica, mas líder da sua própria vida, de ter o direito de escolha, de conseguir ter acesso. Então, a frase, ela ainda acontece antes dela realmente acontecer como um líder. Exigir que essas estruturas, né, como a Eliane estava falando, que a gente tem que nominar, nós temos todas essas bandeiras, mas que tem uma coisa que está muito acima e que a gente tem que cada vez unir todas essas bandeiras para conseguir cada vez mais construir fissuras nessas estruturas maiores. Como eu disse no começo, quando a gente pensa uma frase na frente do Google e do Facebook, não é à toa. Busque racismo estrutural é proposital para aquela instituição e para que as pessoas, né, dentro de uma estrutura como o Google, que busque onde você vai buscar a informação hoje. Não sei o que é X coisa, busque lá. Então, busquem racismo estrutural. A exemplo de outras tantas informações que a gente precisa também acessar e desdobrar, conseguir achar maneiras de nos posicionarmos também, porque sozinho a gente não consegue um pouco no nosso micro, na educação com o nosso próximo, com a nossa família, com o pai, com a mãe, cada família dentro da sua estrutura, mas aí dentro do trabalho, aí ali na rua, e aí dentro da escola, e aí você vai tocando e vai contagiando as pessoas e construindo esse diálogo. Então, eu queria só voltar nessa frase, porque essa é uma das intenções com essa frase. E a outra intenção do Nós Ativistas é que em breve a gente vai direcionar cartas para que outras ações possam se desdobrar a partir da frase. Então, cartas ao Google, cartas ao Carrefour, cartas... a gente ainda não vai muito abrir sobre isso, porque a gente não conseguiu concretizá-las, e assim que isso for efetivado, a gente vai conseguir falar com mais propriedade sobre a ação. Mas a ideia é que isso possa, de fato, construir um desdobramento, porque a gente vai à manifestação, fala com a sociedade, como a Eliane estava dizendo, por isso que o diálogo com as pessoas que comparecem nas ações são tão importantes, porque é uma maneira da gente conseguir construir isso no indivíduo e que ele possa reverberar isso na sociedade e desdobrar isso aos próximos dele, entendeu? Enfim, são tantos assuntos e a gente tem tanta vontade de continuar conversando, mas vamos para a próxima pauta. Obrigada, Fernanda. Olha, foi muito rica acho que a fala de todos vocês. Eliane colocou muito bem, e assim, eu gostaria de iniciar esse encerramento, né, o fechamento, falando que essa monocultura, né, não só do pensamento, da mente, da terra, que é o que está adoecendo a gente. Então, eu acho que se a gente puder nominar, né, esses homens que estão no poder, essa agroindústria, essa lógica, né, de dominação e exploração que rompe de uma maneira
absurda as possibilidades dessas cosmovisões poderem continuar e se desenvolverem dentro de suas perspectivas mais sustentáveis e dentro de suas ecologias, né, para que a gente possa não ter um futuro tão reservado à razão e essa branquitude capitalista. Então, eu vejo que é isso, assim, muito do que vai ser discutido nas próximas lives, a gente vai ter uma próxima um encontro falando sobre essa ocupação do corpo, da terra, e principalmente dessa terra que é sobre o plantio, que a gente faz num cultivo que não é só sobre a gente retornar às raízes, ou retornar a um fazer simples, que não significa regredir, né, mas muito pelo contrário, significa sobre sobrevivência e restabelecer essa conexão com a terra, com a natureza, e com o cuidado dos corpos, né, que precisam ser plurais e que precisam conseguir se expressar em sua multiplicidade e diversidade, porque desejam, porque se querem livres e que sejam livres, né, então que a gente continue aqui incapturáveis e que a gente continue propondo mais oportunidades de construção de espaços, de aberturas, né, fissuras, dentro dessa estrutura que está ruindo e que a gente está, ao mesmo tempo, imaginando esses novos mundos possíveis. Então, eu agradeço imensamente a fala de todos vocês, eu acho que foi incrível, foi, para mim, importantíssimo, e tenho certeza que as pessoas que tiverem o interesse, que chegarem até aqui, elas vão estar saindo com uma faísca, sabe? Um ânimo para serem resistência e continuarem seguindo assim. Tá bom? Ô, Fê, posso falar uma última coisinha bem rapidinha? Eu sou bailarina, minha primeira profissão. Eu sou formada e continuo atuando como bailarina. Então, o meu trabalho, todo mundo sempre diz, porque você trabalha com o corpo. Sim, mas todos nós só estamos nesse planeta porque habitamos o nosso corpo. E a dádiva, sem questões religiosas nesse caso, mas assim, a dádiva da vida, né? E a gente só está aqui por causa desse corpo. E o corpo é a nossa maior arma. A gente precisa ocupar ele, né? Ocupar ele antes de ocupar tudo. E aí, a proposta de nós ativistas de ocupar a plataforma cidade é a primeira plataforma que a sociedade constrói a partir do momento que ela aprende o que é agricultura, que aí ela se fixa num lugar, cria-se uma cidade, começa-se a criação de uma cidade que é a ocupação, que a cidade com a sua função social. Então, assim, a gente precisa habitar o nosso corpo, a gente precisa habitar a nossa cidade enquanto espaço social, e a gente precisa habitar o outro também. E isso só acontece se a gente tem essa sensibilidade corporal, porque a gente vai muito para a razão, vai muito para o intelectual e esquece de sentir. E eu não estou falando sentir no sentido só emocional ou dos nossos sentidos, de sentir, de se ouvir. A gente sempre diz, a gente tem que dar voz às pessoas. Não, as pessoas têm voz, a gente tem que dar os ouvidos. A gente tem que ter essa sensibilidade de ouvir e receber. Tem um dos trabalhos que eu criei que a máxima do trabalho era: a ideia do outro é sempre melhor do que a minha. Então, se eu abro o espaço para receber a ideia e a partir do que eu recebo eu consigo transformar, porque nem tudo que eu vou receber é lindo, maravilhoso. Então, como é que eu recebo isso e transformo? Não estou entrando numa questão muito psicológica e filosófica das nossas dores, que aí a gente entra em um outro lugar. Mas, enfim, são tantos assuntos, como eu falei da outra vez, que a gente quer ficar falando várias coisas. Mas, resumindo, o corpo é a nossa maior arma, que a gente habite e que a gente ocupe a cidade como o nosso espaço coletivo, colaborativo. Obrigada pelo convite. Obrigado por ouvir todas que estão aqui, todos, e essa diversidade de assuntos e atuações. Obrigada. Obrigada, agradeço essa plurivivência, né, dessas diversidades, da gente poder se reunir aqui hoje, foi maravilhoso. É isso. Queria agradecer também a todos, todas e todos aí pelo espaço mais uma vez no festival, e que se vocês puderem, por favor, conheçam o trabalho do Arochianos aí no Facebook, tá? E quem puder nos ajudar a comprar aí cestas básicas para doarmos para LGBTs que nesse momento estão passando por um momento de fome, o nosso Pix é coletivoarochianos@gmail.com, tá bom? Muito obrigado. É isso.
Obrigada. Até mais, gente. Até mais, gente. Tchau, tchau.